solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, quinta-feira, 30 de maio de 2024. Hoje a igreja no mundo todo sai pelas ruas para dar testemunho da fé na Eucaristia. Aí depois me manda lá no Instagram, com uma foto dos tapetes ou da sua paróquia, da celebração, da procissão. Vocês podem me marcar ali, padre.heriberto, lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em replicar e mostrar para todo mundo aí os tapetes, a procissão aí da sua comunidade. O super abraço de hoje, de aniversário, vai para Ana Cristina Souza, de Santana do Parnaíba, São Paulo, Carmen Maria Scheffel, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pelos 26 anos de união matrimonial de Valdir e Paula Araújo, de Belém, no Pará. Sebastião de Fátima Santos, que é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão na paróquia São José Operário de Leme, São Paulo. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Este podcast é um oferecimento. ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado. Peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Hoje, festa de Corpus Christi, a igreja nos apresenta a última ceia, o último encontro de Jesus com os seus discípulos. Foi um encontro tenso e cheio de contradições. Judas já havia decidido trair Jesus. Pedro já havia negado. Jesus sabia disso, mas ele não perdeu a calma, nem o senso de amizade. Pelo contrário, foi precisamente durante esta última ceia que ele instituiu a Eucaristia e fez o gesto supremo do seu amor por todos nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Amém. Marcos, capítulo 14, versículos de 12 a 16, de 22 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o, e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo o Evangelho de Marcos é uma longa introdução à história da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o Cordeiro da nova Páscoa.
Devemos conhecer bem a Páscoa judaica, porque só à sua luz se compreende a Eucaristia cristã, cujo cumprimento está prometido no Êxodo. A Páscoa judaica é a libertação dos ídolos que escravizam, o fim da opressão do homem pelo homem, porque Deus não tolera a injustiça. E por fim, é a ruptura com o pecado e a morte e a expectativa de novos céus e novas terras. Todos estes vários elementos da Páscoa judaica são a promessa que encontra cumprimento na cruz de Jesus e servem para compreender plenamente o seu significado. A Páscoa de Jesus é martírio, é testemunho de um amor mais forte do que o mal e até a própria morte, capaz de ser solidário com os irmãos até a extrema fraqueza. Foi crucificado pela sua fraqueza, 2 Coríntios capítulo 13. Comer a Páscoa com ele significa estar associado à sua mesma paixão pelo mundo, dispostos a pagar os custos que assumimos livremente, apesar dos medos e das resistências em contrário. Jesus pronuncia as palavras que transformam a Páscoa judaica numa celebração cristã, sobre uma comunidade de pecadores e traidores. Ele lhes dá o seu corpo para comer e o seu sangue para beber, que são objeto da sua traição. Ele responde ao excesso de ingratidão dos homens com o excesso do seu amor. Notamos aqui o duplo pano de fundo do Antigo Testamento, a referência à aliança do Sinai, Êxodo 24, e ao servo de Deus que dá a vida por todos, Isaías 53. Além disso, há uma clara referência à cruz. O símbolo do corpo doado e do sangue derramado nos leva nesta direção. Jesus revela a intenção fundamental que norteou a sua vida e nos mostra sua verdade última: viveu uma vida como dom para todos. É este para que indica o sentido último de Jesus, uma existência dada. É uma doação por todos, não apenas por alguns. É uma doação consciente da rejeição. Rejeitado por todos, morre por todos. É uma doação universal e obstinada de si mesmo, uma solidariedade que não se deixa vencer pela incompreensão e pela rejeição. Até a traição destaca o amor teimoso de Jesus. Recordando a traição, a comunidade é convidada a não se escandalizar quando descobre dentro de si a traição e o pecado. É uma experiência que o próprio Jesus viveu e que previu para a sua igreja. A comunidade cristã é convidada a não se deixar levar pela falsa autoconfiança e pela presunção, como fez Pedro. O pecado é sempre possível e é vão confiar nas próprias forças. Mas o Evangelho nos ensina que a incompreensão e a traição do discípulo são superadas pelo amor do Mestre. Toda religião envolve o sacrifício do homem a Deus, porém é baseado no sacrifício de Deus ao homem. A Eucaristia, cume e fonte de toda a vida cristã, é verdadeiramente tudo e dá-nos tudo. É toda a criação que se torna corpo e sangue de Cristo. É toda a humanidade assumida na sua carne. É Deus quem se entrega ao homem. Na Eucaristia, o amor de Deus atinge a sua meta, juntar-se a nós e tornar-se a nossa vida. A Eucaristia diviniza verdadeiramente o homem, mas sem qualquer confusão. Distinto de Deus, o homem está verdadeiramente unido a Ele num único amor e numa única vida. Esta união é chamada de aliança. O sangue da nova aliança é aquele que provém da pessoa de Jesus. Ele derramou seu sangue. E este sangue, como aquele que Moisés aspergiu sobre o altar e sobre o povo, Êxodo 24, une o homem a Deus, o tornando parente de sangue. Esta aliança é eterna porque não podemos mais quebrá-la. Faça o que se fizer, mesmo que o levemos à cruz. Deus permanece sempre fiel ao seu amor por nós, porque não pode negar-se a si mesmo, 2 Timóteo. O apóstolo Paulo escreveu: é difícil encontrar alguém que esteja disposto a morrer por uma pessoa boa, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, porque, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo 5. Agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justificar?
É por isso que São Paulo, no capítulo 8 de Romanos, diz estar convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá jamais nos separar do amor que Deus tem para nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. O vinho é uma bebida da terra prometida. Jesus será um peregrino no mundo, jejuando e bebendo da morte até o dia em que o último irmão se entregar ao conhecimento do amor do Pai. Quando a sua casa estiver cheia com todos os seus filhos, será o reino de Deus em plenitude. Até então, Jesus continuará a beber o cálice da morte, para dar a todos nós o cálice da vida. Quem o bebe é, por sua vez, movido pelo mesmo amor de filho para com os irmãos que ainda não conhecem o Pai. No final da ceia de Páscoa, todos cantam um hino. Ele é o grande Hallel. Salmo 136. É um salmo que, revendo os dons da criação e da história, repete em cada verso o refrão: porque a sua misericórdia é eterna. Essas palavras dizem a razão profunda por trás de toda a criação e de toda a história. Depois da Eucaristia, compreendemos também que a sua misericórdia eterna é a razão última de tudo que existe e acontece. É o triunfo do seu amor sobre todo o mal do mundo. A nós que cometemos o maior mal, ao matar o seu Filho, o Pai concede o maior bem, dando-nos a vida do Filho. Sua misericórdia é eterna e onipotente, capaz de reverter todo o mal em bem e salvar tudo e todos. Hoje a igreja celebra Santa Joana d'Arc. Ela nasceu na França em 1412. Era filha de camponeses, demonstrando desde a infância muita piedade. Gostava da contemplação e das celebrações litúrgicas, interessando-se pelo catecismo e doutrina católica. Embora analfabeta, assinava o nome com uma cruz. Trabalhava em casa e às vezes com as ovelhas do pai. Aos 13 anos começou a ter experiências místicas, ouvindo as vozes que identificou mais tarde como sendo as do Arcanjo São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. O anjo dizia que ela deveria socorrer o rei da França. Os pais pensavam que a menina estivesse enlouquecendo. Bom, neste período a França, um dos maiores países católicos do mundo, mas dividida internamente e sofrendo decadência moral e religiosa, lutava na chamada Guerra dos 100 Anos, contra a invasora Inglaterra, que reivindicava o trono francês. Aos 17 anos, Joana, orientada pelas vozes celestes, entendeu que deveria encontrar o legítimo rei francês, Carlos VII, e trabalhar para sua coroação. Henrique V da Inglaterra, neste período da guerra, tinha mais comando do país, e o seu filho Henrique VI, então ainda um menino, veio a ser coroado rei da Inglaterra em 1429 e rei da França em 1431, bem como liderar também os exércitos para combater os ingleses e expulsá-los da França. Obviamente, o processo de uma camponesa iletrada chegar ao rei não foi simples, mas por fim ela conseguiu, em 1429. E para testar o que se dizia dela, que era enviada por Deus, Carlos VII disfarçou-se e o impostor foi colocado em seu lugar com todo o aparo real. Joana, que nunca tinha visto a face de Carlos, sem se importar com o falso regente, procurou e encontrou entre os presentes o legítimo monarca, dirigindo-se a ele e apresentando sua missão divina. Isto impressionou a todos, mas só após muitos testes e a evidência que ela conhecia coisas que só lhe poderiam ter sido reveladas por Deus, o rei concordou em seguir as suas orientações. Joana, sempre vestida como um homem, tanto para não chamar a atenção dos adversários, como para não provocar os desejos dos combatentes, passou a comandar os exércitos franceses. Sua presença disciplinava os soldados e ela exigia deles um comportamento digno e orações. As prostitutas que acompanham a soldadesca foram expulsas, o jogo e a bebida proibidos. Os soldados passaram a ter acesso aos sacramentos e à Santa Missa, confessando e comungando antes das batalhas.
O carisma sobrenatural de Joana impunha respeito e animava os soldados, que a viam como um ser angelical. Jamais as desrespeitaram. Foi infundido um conhecimento militar que não possuía, e, montada num cavalo com um estandarte trazendo as imagens de Jesus e Nossa Senhora em uma mão e uma espada na outra, que entretanto nunca usou, ela não apenas organizava as ações, como participava na vanguarda das batalhas. Sua primeira ação militar foi debelar o cerco que os ingleses faziam na cidade de Orleans. Seguiram-se várias campanhas, nas quais nem sempre os generais a obedeciam totalmente. Ainda assim, sucederam-se as vitórias francesas, até que no Vale de Loire, os ingleses perderam 2.200 soldados e seu comandante foi preso. Isso permitiu a Carlos chegar à cidade de Reims, onde finalmente foi coroado em julho de 1429. A guerra continuou, sempre a favor da França, na qual restavam ainda poucas regiões invadidas, mas o rei não foi verdadeiramente grato a Joana. Contrariamente à vontade dela, insistiu para que participasse na reconquista de Paris. No cerco de 1430, Joana foi capturada à traição pelos borgonheses, colaboradores dos ingleses que a receberam em troca de dinheiro. Foi então montado num processo iníquo, grotesco e ilegal contra ela, conduzido por Pedro Galton, um bispo traidor membro do conselho inglês em Rouen, e que agiu como autoridade inquisitorial. Sem qualquer auxílio do rei ou advogados a que tinha direito e que lhe foi negado, ela enfrentou todo tipo de acusações sob maus tratos e pressões, num proceder cada vez mais arbitrário e contrário às leis, porque divinamente inspirada tudo respondia com exatidão, de modo que por mais que a tentassem confundir, não conseguiam que desse motivos para nenhuma condenação. Durante 4 semanas, presa numa cadeia de ferro e humilhada constantemente, Joana manteve-se fiel às suas razões e missão divina. Por proteção divina, sua virgindade foi mantida. Por fim, sem mais argumentos, foi condenada por usar roupas masculinas, as de quando capturada em batalha, e sob a alegação de bruxaria, por dizer que ouvia vozes divinas na ordem para restaurar o reinado francês. O tribunal interpretou tais vozes como demoníacas e a condenou à fogueira. Foi executada no dia 30 de maio de 1431 com 19 anos, numa praça pública, afirmando até o final da veracidade das vozes e da sua missão divina. Depois da sua morte, os ingleses continuaram perdendo a guerra, definida com a derrota em 1453. Apenas Calais permaneceu como posse inglesa continental, mas também foi capturado em 1558. O Papa Calixto III, a pedido dos pais de Joana, reviu seu processo 20 anos depois, constatando a sua completa injustiça e a reabilitando publicamente. Joana d'Arc foi canonizada, reconhecida como mártir da pátria e da fé e proclamada padroeira da França. Oremos. Senhor Deus, que sempre combateis por nós, concedei-nos por intercessão de Santa Joana d'Arc, expulsar de nossas vidas a invasão das tentações e pecados que de vós nos afastam e pretendem nos dominar com falsas promessas de bens deturpados, pois só vos ouvindo e obedecendo a palavra que ensinas é que restauremos vosso reinado na alma e poderemos participar da vossa corte celestial. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E não se esqueça de me enviar as fotos aí da festa. Quero compartilhar este dia lindo. Até amanhã com a Enciclopédia Bíblica.